Boa noite, graças e paz, boa noite, shalom, shalom, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a sua casa. Estamos começando hoje mais uma imersão. Hoje nós estamos fazendo diretamente pelo Instagram. Estou vendo a família chegando, né? Regina, David, Dani, pastora Eliane. É muito bom a gente estar reunido, ter esse tempo, né? Esse tempo de imersão, esse tempo de aprofundamento, tempo de Deus na nossa vida. Mas nós não podemos iniciar sem oração, não é? Poxa, Regina, obrigado pelo carinho, realmente. Muito obrigado pela lembrança dos irmãos. São 14 anos, né? Nós estamos completando aí 14 anos de constante aprendizado, de entrega, e eu creio que as coisas, tudo vai ocorrer no tempo de Deus, né? Obrigado, Dani, que a mão do Senhor continue abençoando a vida, as nossas vidas. Muito obrigado pelo carinho, Nelma, Deus abençoe sua vida. O povo está chegando, queridos. Hoje nós falaremos sobre, da imersão de hoje, uma palavra muito importante, né? Eu peço perdão aos irmãos que eles não me conhecem. Meu nome é pastor Tadeu. Sou pastor lá da Nova Jerusalém, Taquara, Rua Godofredo Viana, número 500. Que o Senhor Jesus abençoe tua vida, que Deus abençoe a tua casa. Mas eu quero alinhar com você algo que o Espírito falou no meu espírito nessa tarde, né? Paz, Patrícia, Deus abençoe. Manda abraço pro Cadu. Abra sua Bíblia do Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 2. Nós vamos iniciar hoje. Nós tivemos um domingo abençoado, né? Paz, Cadu. Domingo abençoado. Nós tivemos uma terça. A diaconisa Luciana trouxe uma palavra de Deus. Pastora Márcia, Deus abençoe. A diaconisa Luciana trouxe uma palavra de Deus, né? Oi, dona Wanda. Já que você está colaborando, você está entrando, faz o seguinte: clica aí no aviãozinho, compartilha para alguém. Manda nas suas redes sociais. Obrigado pelo carinho, pelo aniversário de ministério. Manda na sua rede social, convidando alguém da sua igreja, alguém da sua casa, da sua família. Chama para a gente estar junto nesse tempo. Pai, Chagão, Deus abençoe tua vida, filho. Amém. Obrigado pelo carinho. Amados, hoje eu gostaria de falar sobre aonde os seus amigos estão te levando. Sabe, é uma palavra muito simples, porque a palavra de Deus é simples, o Deus a que nós servimos, ele é simples, mas é uma palavra com bastante força. Paz, Cadu, Deus abençoe tua vida. Obrigado, meu cunhado. É uma palavra que gera no nosso coração uma grande expectativa, e é uma palavra que mexe com aquilo que Deus tem escrito e projetado para a nossa vida. Gostaria que você aí abrisse a sua Bíblia, não a sua Bíblia virtual, não saia do Instagram, fica aí conectado. Abre a sua Bíblia papel, pega a sua Bíblia papel, abre no Evangelho de Marcos, capítulo 2. Kátia Monteiro, manda abraço para Fernandão, tá? Deus abençoe. Vamos lá. Obrigado pelo carinho, querida, muito obrigado. Obrigado, Gisele, Deus abençoe. Vamos lá. Evangelho de Marcos, capítulo 2, a partir do verso 1 até o verso 5. Eu estou lendo aqui com a versão Almeida Corrigida Fiel. Eu quero incentivar você a pegar uma Bíblia, papel, para que nós possamos fazer esse tempo de instrução, esse tempo de ensino juntos. Vou até abaixar aqui o fundo, ó. Isso, diminuir, botei bem baixo, para a gente ter bastante clareza de entendimento. Vamos lá. Marcos capítulo 2, a partir do verso 1. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por quatro homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Senhor, foi a tua palavra que foi lida, nos dê clareza de entendimento,
suplicamos pela tua graça, corações sejam alcançados, que não seja mais uma noite, mas que seja um tempo onde nós possamos compreender os nossos dias e aprender a contar os nossos dias pela tua palavra. Que o Senhor nos dê clareza de entendimento para que possamos nos mover de forma certa. Usa, Senhor, a tua palavra, revela-nos a nós a tua vontade nessa noite, em nome de Jesus, amém, amém. Queridos, eu quero agradecer a você que está aí liberando um tempo para a gente poder estar junto. Eu quero agradecer muito a Deus pela tua vida. E eu estava estudando, pedindo a Deus uma palavra para hoje, para a imersão. E eu rascunhei algumas coisas. E nós falaremos sobre aonde os amigos estão nos levando. Talvez você esteja na sua casa, no seu local de trabalho, ou talvez você esteja num outro ambiente, ou talvez você esteja no seu secreto, mas eu quero fazer uma pergunta para você. Para você que é homem, para você que é mulher, para você filho de Deus, eu quero te fazer uma pergunta. Com certeza você tem amigos, colegas, né? Pessoas que caminham com você, pessoas que você gosta de caminhar com eles, pessoas que estão produzindo, gerando algo na sua vida. Mas eu quero te perguntar, aonde essas pessoas estão te levando? A pergunta hoje não é por onde elas estão te levando. A pergunta é aonde elas estão te levando. Essa passagem narra um tempo muito específico, porque por onde Jesus passava, o local deixava de ser comum. E já era notório, Jesus ganhou bastante notoriedade naquele exato momento. Diácono Manuel, tia Rosane, dona Rosane Cachoeira, que meu filho fala, pai, é tia Rosane. Deus abençoe. Então nós entendemos que por onde Jesus já tinha ganho tanta notoriedade, que por onde ele passava, a sua fama ecoava e chamava a atenção. E a Bíblia vai dizer que outra vez entrou em Cafarnaum. E quando ele entrou em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então a fama de Jesus tomou uma proporção tão grande, as pessoas corriam atrás dos milagres, tudo aquilo que Jesus fazia, que por onde ele passava, meu irmão, por onde ele passava o coxo era curado, o enfermo era curado, o oprimido era liberto, famílias eram restauradas, o diabo fugia, por onde ele passava, o local deixava de ser comum, e tomou uma proporção tão grande, que as pessoas acabaram a ficar atentos para saber aonde Jesus estava, porque aonde Jesus estava, a multidão ia. Então, naquele exato momento, ele tinha retornado, entrado novamente a Cafarnaum e descobriram que ele estava em casa. Então, foi todo mundo. Encheu aquele ambiente. Encheu, irmão, lotou. Eu não estou falando de 10 pessoas. Eu não estou falando de 100 pessoas. Estou falando de milhares de pessoas. Eu estou falando de uma multidão, né? A Bíblia não fala de números, mas quando nós entendemos a questão de números no âmbito quantitativo, mas quando eu entendo a questão do que realmente significa uma multidão, eu entendo que eram centenas de pessoas que estavam ali querendo obter algo, tirar algo de Jesus, ou uma cura, uma libertação, um milagre. Alguém queria alguma coisa, aquela multidão. Então a multidão estava ali, a multidão estava fervorosa e encheu aquele ambiente, tanto encheu que a Bíblia vai dizer que não havia lugar. Sabe, esse tempo nós precisamos resgatar esse tempo. Igrejas lotadas, espaços, células lotadas, grupos de conexões lotados, reuniões lotadas, porque a sede, a busca precisa voltar a esse tempo, mas um tempo de forma correta. Nós não podemos ser como a multidão, porque a multidão queria tirar algo de Jesus. Nós precisamos entender que o nosso posicionamento hoje não é tirar de Jesus, mas é sim render-lhe graça, render-lhe honra. Nós não precisamos não podemos usar a Deus em nosso favor, para o nosso benefício. Nós precisamos sim ser usados por Deus, para que o propósito dele seja alcançado nessa terra. Dá um glória aí, recebe essa palavra para a tua vida, porque você é canal de instrumento, para que o propósito de Deus seja alcançado nesse tempo. O desejo de Deus é que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade.
E eu preciso que você entenda, meu irmão, que a multidão estava ali, a multidão estava. Só que a Bíblia vai dizer, a partir do verso 3, que vieram ter com ele conduzindo um paralítico. Sabe, irmãos, eu quero mergulhar, eu quero chamar você, vem comigo, querido. Eu quero te convidar a mergulhar nessa passagem, a mergulhar sobre situações que talvez você passou desapercebido aos teus olhos, passou desapercebido. Eu quero convocar você a vir, mas vem com o coração aberto, vem disposto, porque essa passagem nos fala sobre a importância do verso 1 ao verso 5. Aqueles que chegaram depois, eu estou no Evangelho de Marcos, capítulo 2, do verso 1 ao verso 5. Quando quando aqueles homens vem aquela multidão e 4 amigos carregam um enfermo, um paralítico que precisava de um milagre. Essa passagem nos dá uma lição, e eu encontrei isso, um teólogo fala sobre isso, e é muito forte, é real. Ele nos dá uma grande lição sobre a amizade verdadeira. Mas não só sobre a amizade verdadeira, sobre o perdão, sobre a determinação, sobre perseverança, sobre outras coisas. Mas eu quero me ater hoje à importância dos amigos que Deus coloca na nossa vida. O homem é um ser relacional. Quando Deus fala, não é bom que o homem viva só, não é só no âmbito matrimonial, mas também na questão de relacionamento. A importância do homem se relacionar, a importância do homem ter amigos, a importância do homem ser igreja, e a igreja se relaciona, porque nós fazemos parte de um único corpo, que é o corpo de Cristo. Então eu preciso que você entenda, porque aqui vai falar de um homem que estava enfermo e que talvez ele tenha sido esquecido pela sua própria parentela. Talvez ele tenha sido esquecido pelos amigos, pelos colegas, os amigos de futebol, os colegas de finais de semana, os colegas de grupo de WhatsApp, talvez colegas de trabalho, naquele momento de dor, naquele momento de desespero, naquele momento de desesperança. Onde estavam esses amigos? Uma coisa que eu tenho aprendido, querido, é que nos desertos que Deus permite que passemos, eles revelam muitas coisas, até mesmo quem são os amigos que estão do nosso lado. E nós precisamos entender que Deus permite que amigos, pessoas, passem na nossa vida com o propósito de nos impulsionar a viver o evangelho verdadeiro. Não é impossível você viver o evangelho verdadeiro sem Jesus. É impossível você viver o evangelho da cruz, o evangelho que cura, o evangelho que liberta, o evangelho que nos faz entender a nossa identidade, o evangelho que nos faz valorizar não a orfandade, mas a paternidade. É impossível viver esse evangelho sem a presença de Cristo, porque esse evangelho não fala de mim, esse evangelho não fala de você, esse evangelho fala sobre Deus. Nunca foi sobre nós, sempre foi sobre Ele. O evangelho verdadeiro aponta para Cristo. Cristo é a esperança da glória. E eu preciso entender que no evangelho verdadeiro nós vemos uma passagem que diz: a mãe pode esquecer do filho, mas Deus nunca esquece de mim e de você. Ele nos aceita, Ele nos ama como somos. E aquele paralítico, ele estava ali enfermo, ele precisava de alguém, sabe? Talvez você está assistindo essa live aí, você está precisando de alguém que levante seu braço. Talvez você está assistindo essa live aí, você está precisando de alguém que ore por você. Talvez você está assistindo essa live, ou talvez você teve um dia estressante hoje, que você precisasse de alguém apenas que estendesse a mão, falasse para você: e fica tranquilo, vai dar tudo certo, você não está sozinho. Todo mundo precisa de alguém. Mas aquele homem, ele estava numa situação tão delicada, que ele estava vivendo um momento de exclusão, devido à sua posição naquele momento. Devido à posição que ele estava,
Ele estava sendo excluído, porque Jesus estava ali. Se a multidão queria Jesus, porque a multidão queria um milagre, e por que não levar um enfermo para aquele que fazia, que era o dono do milagre, que era capaz de fazer o milagre? Mas aquele paralítico, ele não tinha ninguém que olhasse para a vida dele, ninguém. Aonde estão os parentes? Aonde estão os colegas de trabalho? Aonde estão aqueles que deram tapinha nas costas? Aonde eles estão? Sumiram os coleguinhas da escola, o grupo do condomínio. Aonde estão? Sumiram, não estão mais ali. Mas eu tenho uma boa palavra para você. Talvez você se ache sozinho. Talvez você esteja se achando sozinho no mundo e todos viraram as costas para você, a tal ponto que ninguém vai impulsionar a tua vida ministerial, ninguém vai impulsionar a tua caminhada. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Deus está levantando amigos. Ei, recebe essa palavra em nome de Jesus. Deus está levantando amigos, alguns de perto, outros de longe. Amigos que talvez não saibam nada da tua caminhada, mas Deus está levantando, e esse amigo vai levar você ao dono do milagre. Esse amigo vai levantar, sabe aquela carência afetiva que você sente? Sabe a ausência que você sente, a dor que você sente? Deus, ele vai levantar pessoas para que você entenda que você não é ovelha negra, que você não está largado, que há solução para essa tua situação. Deus vai levantar pessoas, e eu quero ser uma dessas pessoas. A igreja, o corpo de Cristo, precisa ser uma dessas pessoas que estão se levantando num tempo onde pessoas estão esquecendo de pessoas, mas a igreja de Cristo que vive o evangelho verdadeiro está sendo levantada por Deus nesse tempo para resgatar pessoas feridas, pessoas abandonadas, pessoas que foram feridas e estão vivendo um tempo de pecado, estão vivendo um tempo de escassez, estão vivendo um tempo de miséria emocional. Você não ficará nessa situação, porque Deus está tocando em corações, levantando pessoas, impulsionando vidas, independente da questão doutrinária, independente de placa de igreja. Deus está levantando para te mostrar que aos amigos dele, ele cuida. Aos amigos dele, ele cuida. Aos amigos dele, aos filhos dele, ele cuida. Meu irmão, o filho de Deus, ele nunca estará sozinho. Recebe essa palavra para a tua vida aí, meu irmão. Você que está chegando agora, você que chegou depois, você que é lá da casa, você que é de outro ministério, eu quero falar para você. Você que é filho de Deus nunca estará desamparado. Sempre vai ter um amigo de Deus para levantar o teu braço. Sabe, um amigo de Deus, ele vai falar a verdade, e a verdade, ela confronta, a verdade, mas a verdade restaura, a verdade liberta. Cristo é a verdade. Pega essa palavra para a tua vida. Amado, essa palavra do Senhor vai dizer que simplesmente 4 homens, sabe, eu estou falando de quatro homens, e eu fico imaginando, se eu tenho uma cama, suponhamos que esse mousepad aqui seja uma cama, né? É um cachorrinho, mas é que a gente usa aqui em casa. É uma cama, então tem 4 pontas, né? Então eu fico imaginando, cada homem, um homem em cada ponta, 4. Então, aonde a família não chegou, aonde a parentela não chegou, aonde ninguém estava, aqueles 4 homens surgiram. Mas eles surgiram com uma determinação. Guarda essa palavra, determinação. Eu rascunhei algumas coisas que eu quero falar para você. Determinação. Aqueles 4 homens, eles estavam determinados. Eu quero falar com você aí. Você está determinado? Aqueles 4 homens, eles estavam tanto determinados, mas não são só determinados. Eles viram aquela multidão, porque eu quero levar o enfermo, meu amigo, até Jesus, mas eu estou vendo que a porta está cheia, está tudo fechado, então não basta ter determinação, eu tenho que perseverar. Então o que eu encontro naqueles 4 homens? Perseverança e determinação. Só que além da perseverança, além da determinação, eles tinham uma motivação. O que motivou aqueles homens? Você já parou para imaginar o que motivou aqueles homens? Aqueles homens foram motivados por quem?
Aqueles homens foram motivados por qual situação? Eles não se preocuparam se aquele paralítico era gordo, se era magro, se era preto, se era branco, se era rico, se era pobre, se era a etnia deles. Eles não se preocuparam se era de esquerda, se era de direita. A única preocupação daqueles homens era de levar aquele enfermo a quem poderia mudar o cenário na vida dele. Essa precisa ser a função da igreja. A igreja não está para apontar os teus erros. A igreja não está para mostrar se você é de direita, se você é de esquerda, se você torce para A, torce para B. A questão, a igreja precisa se mover a impulsionar a tua vida a viver uma vida de milagre. E você nunca viverá uma vida de milagre sem a verdade. Para que eu e você possamos viver uma vida de milagre, nós precisamos nos unir de tudo à verdade. Cristo é a verdade. Então o que eu entendo? Que aqueles homens não se preocuparam com o cenário. Eles não viram a impossibilidade. Eles se preocuparam sim em pegar e levar até Jesus, sabe, irmãos? Então eu já não estou falando, pega essa palavra no teu espírito em nome de Jesus. Eu não estou só falando de determinação. Eu não estou falando somente de perseverança. Eu não estou falando de pensamento positivo. Não. Eu estou falando de uma palavra tão pequena, mas que tem uma força muito grande. Eu estou falando de fé. Fé. Eu estou falando de fé. Aqueles 4 homens, eles estavam determinados a levar aquele enfermo, aquele paralítico até Jesus. A determinação deles não vinha de um cenário. A determinação deles estava em saber que Cristo poderia fazer. E pega essa palavra no teu espírito. Não fique determinado em seguir a Jesus somente para mudar a tua situação financeira hoje. Mas se esteja determinado a seguir a Jesus, porque tudo na nossa vida vai mudar. As pessoas vão olhar para mim e para você e vão falar assim: poxa, mas quem te viu e quem te vê agora? Nossa, o que está acontecendo? Sabe o que está acontecendo? É porque eu fui atraído por Jesus. Irmão, se sinta atraído pela verdade. Se sinta atraído por Cristo. E Deus vai levantar pessoas para levar a tua vida até Cristo. E quando você chegar a Jesus, o cenário da tua vida vai mudar. Tudo na tua vida vai mudar. E talvez você pense assim: poxa, Tadeu, mas nada está mudando, eu estou na igreja. Sabe por quê, irmãos? Porque você só está na igreja. Mas talvez você ainda não foi até Cristo, que é o dono da igreja, de todo o seu coração. Igreja não salva, a igreja não cura, a igreja não liberta. Mas Jesus, que é o dono da igreja, Ele salva, liberta, cura, restaura. Ele muda, Ele transforma. E eu preciso que você pegue essa palavra, porque simplesmente, já estou encaminhando aqui, já estou no meio. Opa, cadê? Estou no meio aqui para o fim. O que eu vejo aqui? O que eu vejo? Eu vejo que aqueles homens, eles entenderam. Só beber uma água, querido. Que havia uma necessidade, guarda isso, de levar aquele enfermo até Jesus. Porque Jesus estava na casa. Irmãos, Jesus estava na casa. Jesus está na tua casa. Jesus está na tua mesa. Jesus está no teu relacionamento. Guarda que eu vou te falar de espírito para espírito. Todos aqueles que souberem que Jesus está na sua casa vão bater na porta da tua casa pedindo esse Jesus. Aqueles que souberem que Jesus está na sua vida, eles vão até você, porque eles verão na tua vida a solução para a vida deles. Sabe, irmãos, a igreja, até a Érica colocou, a pastora Liliane também colocou, nós precisamos levar a igreja, não é para uma cultura, não é para um lado, levar para
uma seita, nós temos que levar a igreja para Jesus. Nós temos que falar de Jesus, levar de Jesus. Porque Jesus estava naquela casa e aqueles homens entenderam. Se Jesus está naquele local, o local onde esse enfermo precisa, não é do lado de fora, é onde Jesus está. Você que está com ferida da alma, o lugar que você precisa estar não é nos bares, não é nos cinemas, não é em rodinhas, porque essas rodinhas, os cinemas, os atrativos, todos vão te dar uma paz temporária. Mas quando você chegar em casa, aquele sentimento retorna. O lugar dos doentes, feridas da alma, doentes de qualquer tipo de enfermidade, é aos pés de Jesus. É com Jesus. Porque Ele é quem vai mudar todas as coisas. E aqueles 4 homens entenderam isso. E eles trabalharam com afinco. A Bíblia vai dizer que eles subiram, né? No telhado. Tinha acredito que telhas soltas, um espaço vazio. Então ali eles começaram a trabalhar. E eu vou falar para você, a Bíblia vai dizer que foi dessa forma, mas a Bíblia deixa claro que a palavra é revelada. Não foi tão simples assim, irmãos. Aqueles homens, eles não mediram esforços em levar o enfermo até Jesus. Aqueles homens, os amigos não mediram esforços em serem canal de bênção, em serem instrumento de milagre na vida daquele enfermo. Não meça esforços em ser instrumento de milagre na vida dos teus filhos, em ser instrumento de milagre na vida do teu marido ou da tua esposa. Não meça esforços em ser instrumento de milagre na vida da sua vizinhança. Não pare, não desanime em meio às dificuldades, em meio às impossibilidades. Coloca a tua fé em ação e caminha. Coloca a tua fé em ação e caminha. Porque, meus amados, você acha que tinha uma escada ali já preparada? Você acha que já estava tudo, já tinha corda preparada? Você acha que todos eles já estavam paramentados? Não, eles sabiam o que precisavam fazer, mas sabiam que havia um preço, um processo. Eles sabiam o que queriam, eles sabiam aonde tinham que chegar, mas eles entenderam que a determinação, a fé, a perseverança os colocaria naquele local. Não pare, porque se você não tiver determinação em Deus, se você não perseverar na palavra, se a tua fé não tiver em Deus, você vai parar. Eu não falo só para quem é aquele que está ferido, eu não falo só para aquele que não é evangélico, eu falo para aquele que é evangélico, que professa a mesma fé. Quantas vezes nós tivemos o desejo de parar? Não vou mais fazer. Mas nessa noite essa palavra é uma palavra de Deus para mim e para a tua vida. É tempo de nós como igreja entendermos que as impossibilidades não vão parar o avanço da igreja. As impossibilidades, por pior que seja o cenário, isso não atrapalhará o milagre que Deus vai fazer na tua vida. Porque Deus vai levantar pessoas que vão trazer uma escada. Deus vai levantar pessoas que vão trazer cordas. Deus vai levantar pessoas que vão trazer a provisão para que você esteja no local aonde você precisa estar. E sabe qual é o local que você precisa estar? É na casa do Pai. É de frente para o Pai, é com o Pai. Amados, a palavra do Senhor vai dizer, ei Jesus, está fluindo, já estamos terminando, que quando eles pegaram e desceram aquele paralítico pelas cordas, Jesus olhou, e esse versículo queima o nosso coração. Quando Jesus olhou, ele olhou, é o verso 5, e disse, vendo a fé deles. Irmãos, talvez vamos conjecturar, talvez aquele paralítico, aquele enfermo, por tanta frustração, por falta de amigos, por falta de pessoas que o ajudassem a ser curado, a ter uma vida melhor, a ausência de pessoas que
pudesse impulsioná-lo. Sabe, talvez aquele paralítico ele tenha esfriado na fé. Sabe, irmãos, às vezes nós vamos à igreja, assistimos um culto, uma palavra abençoada. Nós vemos Deus ali, mas saímos da mesma forma que entramos. Por quê? Porque simplesmente, às vezes, nós estamos tão sobrecarregados de dores, de problemas, que às vezes alguém, uma pessoa, que nos dê uma palavra, ou nos mande uma mensagem, ou então ligue, ou então só fale assim: poxa, você é especial, você é incrível, não desista. Às vezes essas pequenas palavras, que para muitos são palavras corriqueiras, mas essas pequenas frases, palavras em boas intenções, às vezes aquece um coração, dá uma mensagem de acalento. A pessoa se sente abraçada, protegida, fortalecida. E a ausência disso não gera só o desânimo, mas a ausência vai matando a pessoa de dentro para fora. Então eu fico imaginando quantos anos aquele paralítico queria uma cura e ninguém o ajudava. Sabe, às vezes talvez ele só queria pegar um utensílio, mas ninguém. Cadê os parentes? Cadê os amigos? Cadê os amigos do churrasco? Cadê os amigos do sextor? Cadê? Não tinha. Mas eu aprendi muito com essa palavra, porque amigo que é amigo não é aquele que diz sim para tudo que a gente quer, que sempre sorri quando a gente quer. Amigo que é amigo, ele faz o que é necessário e ele fala a verdade, porque ele quer que nós tenhamos uma vida melhor do que já temos. Amigo que é amigo, ele nos impulsiona a sair do morno. Amigo que é amigo, ele nos impulsiona a ter algo que é viável para a nossa vida. E aqueles 4 amigos se esforçaram, porque eles entenderam que aquele paralítico podia ter uma vida melhor. Sabe por quê, irmãos? Eu incentivo a você participar do culto de domingo, da escola bíblica dominical. A pastora Liliane fala isso. Sabe por que a gente fala: poxa, nós precisamos estar juntos, vamos fazer um evento da família, vamos fazer um evento dos casais, vamos lá, vamos fazer a conferência das mulheres. Não é para ter número. Não. Logicamente que uma igreja cheia, lotada, nossa, é bom, mas não é questão de número. É porque eu quero um desejo de um pastor, o desejo de uma igreja saudável, Tá? Eu não estou falando uma igreja rica, eu estou falando uma igreja saudável. Uma igreja saudável, a preocupação dos pastores, da igreja, é que a igreja desfrute de coisas maiores, de coisas novas. É que a igreja viva um tempo novo. É que a igreja desfrute do manancial de Deus, do novo de Deus. Sabe, então quando nós impulsionamos para você participar dos eventos, participar dos cultos, estar na igreja, é porque Deus tem planos, um bom futuro preparado para a tua vida. E às vezes, irmãos, nós estamos tão preocupados com o momento, ou estamos tão feridos com a situação, que a gente não consegue viver o novo, não consegue viver o que Jesus projetou. Mas é nessa hora que Deus levanta amigos, homens e mulheres, crianças, jovens, velhos, que Deus coloca e fala para você assim: ei, vamos lá. Porque tem culto lá na igreja, porque não é para você ter número, não é para você ser membro da igreja, mas é para você ouvir uma palavra, e a palavra que você vai ouvir vai te libertar. É para você receber uma oração, porque a oração que virá sobre a tua vida vai mudar a tua sorte. Porque o que eu quero para minha vida, o que eu tenho na minha vida, o que eu desejo para a tua, é a paz que excede todo entendimento. Sabe, e aqueles amigos, 4 amigos, eles entenderam isso. E eles começaram a descer aquele paralítico pela corda, a sua cama.
E Jesus, ele chega e fala assim: eu estou vendo a fé desses 4 homens. E essa passagem me fascina, porque aqui não vai dizer que aquele paralítico não tinha fé, mas a Bíblia vai dizer que Jesus viu a fé dos 4 homens, dos homens. Então eu me perguntei por que é tão forte essa passagem, que existem outros evangelhos que têm essa mesma passagem, mas em todos os evangelhos que passa essa passagem, o escritor, ele se preocupou em deixar claro, em deixar nítido, em chamar a atenção que Jesus viu a fé daqueles homens. Jesus está vendo a tua fé. Talvez nem você mesmo veja, mas Jesus está vendo a tua fé. E aí eu vou falar para você, não para por aí, a gente já está finalizando. Só que Jesus viu a fé deles, e por Jesus ter visto a fé deles, Jesus, ele olhou para o enfermo e não o chamou de enfermo. Jesus não o chamou de paralítico. Jesus não o chamou de servo. Jesus o chamou de filho. Filho. Olha, meu amado, eu estou vendo Cristo olhando para aquele homem que estava com a vida quebrada, abandonada, que estava sem perspectiva de viver o novo, sendo alcançado pela graça. A graça alcançou aquele paralítico, a graça alcançou a tua vida, a graça alcançou a minha família, a graça vai alcançar a nossa parentela, porque a graça não é uma placa, a graça não é uma doutrina, a graça não é de direita, não é de esquerda. Cristo é a esperança da glória, Jesus é a graça. Jesus é o favor não merecido. Jesus alcançou aquele paralítico. Quando Jesus alcança aquele paralítico, ele diz: filho, perdoados estão os teus pecados. Se você está assistindo essa live, deixa eu abençoar a tua vida com uma palavra de Deus. Você que está se sentindo fraco, você que acha que às vezes que já deu, deixa eu te dar uma palavra de Deus para a tua vida, deixa. Vendo a fé deles, Jesus disse para o paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Ainda que você se ache um improvável, um incapaz, a ovelha negra, que não dá mais para você, que você não é amado, que você não é honrado, que você não é querido, existe um povo que está te apresentando para Deus hoje. Existe um povo que está orando por você. Existe um povo que está intercedendo por você. Existe um povo que está pegando uma escada, as cordas, e está apresentando você para Jesus. Existe um povo que está pegando você que está todo quebrado, você que está todo ferido por dentro, você que acha que não tem mais jeito, que não tem ninguém que lembra de você. Existe um povo que está te embalando, que está te pegando no colo e que está apresentando você, levando você a Jesus em joelhos, levando você a Jesus em jejum, levando você a Jesus em oração, levando você até Jesus. E Jesus, ele vai olhar para você no teu secreto. Jesus, ele vai olhar para você que está numa cama, num leito hospitalar. Jesus, ele vai olhar para você que está com problema de cálculo renal, você que está com problema nas pernas, nas vias, na parte sanguínea, a pressão arterial. Jesus vai olhar para você e vai te chamar de filho. Significa: eu sou o pai, você é o filho, então o pai cuida do filho. Filho, perdoados estão os teus pecados. Ei, Jesus. Meu amado, receba essa palavra. Eu estou falando de um Deus que é pai, um Deus que não olha para você como um número, um Deus que não olha para você pensando naquilo que você pode dar, naquilo que você pode oferecer. Eu estou falando de um Deus que olha para mim, para você, ele vê aquilo que nós somos, falhos, imperfeitos, improváveis, mas ele nos chama de filho e diz: ei, perdoados estão os teus pecados. Pega essa palavra no teu espírito aí, meu irmão. Você não precisa de 10 mil, 50 milhões de amigos. Você só precisa de alguns que vão te botar na posição certa. Qual é a posição
posição de filho. Guarda isso. Jesus, ele foi reafirmar sobre aquele paralítico o que já tinha sido falado. Filho. Você é filho. Pô, mas eu saí, abandonei a igreja, não quero mais. Filho, continua sendo filho. Perdoados estão os teus pecados. E mais na frente, você vai ver que Jesus fala: ei, levanta a tua cama e vai, tá curado. Mas por que Jesus falou: filho, perdoados estão os teus pecados, para depois curá-lo? Por que Jesus falou primeiro da alma, para depois do exterior, do interior, para depois do exterior? Vou falar para você, nós falamos no início da live, a pior ferida, a pior doença é a da alma, feridas da alma. E Jesus, ele chega e fala assim: olha, eu vou mudar essa situação, mas antes de eu te curar, eu vou tratar o que está quebrado aí dentro. Eu vou tratar o que está ferido aí dentro. Eu vou tratar aquilo que ninguém está vendo e só eu estou vendo. Filho, perdoados estão os teus pecados. Agora pega a tua cama e vai. Ser limpo, ser curado, segue a sua vida, porque você tem amigos. Amigos que te impulsionaram a vida até mim, diz o Senhor. Por isso que no início da live, eu falei, se fôssemos dar um tema, seria: aonde os seus amigos estão te levando? Será que os teus amigos estão te levando para Jesus? Ou será que os seus amigos estão te levando para qualquer outra coisa menos Jesus? Meu amado, quando eu entendo que Jesus me é suficiente, eu começo a transbordar em Jesus. Quando eu entendo que Jesus me é suficiente, as outras coisas transitórias, temporais, elas não me completam. O que me completa é meu Pai, que me chama de filho e olha para as minhas imperfeições e diz: filho, perdoados estão os teus pecados. Para você que está assistindo essa live, você que precisa de um recomeço, você que precisa de novos começos, quem vai te dar esse novo começo é aquele que está olhando para você e falando: filho, perdoado estão os teus pecados. Você que está precisando de uma palavra de ânimo, que está desesperançoso, quem vai te dar essa palavra é aquele que diz: filho, perdoado estão os teus pecados. Você que se abandonou com a igreja, você que se magoou com a igreja, abandonou o ministério, abandonou o caminho. Irmãos, igreja grande, igreja pequena, igreja ultra mega grande, todas têm seus problemas. Mas quando eu olho para quem está na casa, eu prossigo para o alvo. Olha para quem está na casa. Olha para quem está na casa. Segue em frente. Filho, perdoados estão os teus pecados. Amém? Posso olhar para você? Feche seus olhos aí onde você estiver. E lembra, queridos, a fé não vê obstáculo. Guarda isso. Se você quiser anotar aí na tábua do teu coração, anota aí. A fé não vê obstáculos. Aqueles homens não viram obstáculos. Então eu não vejo obstáculos. Não vejo obstáculos. Pastor, eu vou para a igreja, está chovendo. Não vejo obstáculos. Vai para a igreja. Mas está sol demais. Não vê obstáculo. Vai para a igreja. Mas está ventando. Não vê obstáculo. Vai para a igreja. Por quê? Porque você precisa estar onde Deus está. Amém? Você é a Bíblia que o teu vizinho lê. Você é a Bíblia que o teu filho lê. Você é a Bíblia que os teus colegas de trabalho estão lendo. Esteja aonde o Pai está. Amém? Domingo, Escola Bíblica Dominical, Rua Godofredo Viana, número 500, a partir das 16 horas. 17 horas, culto de celebração, Rua Godofredo Viana, número 500. Se você que está nos assistindo é distante para você, procure uma igreja próxima da sua casa. Independente de placa de igreja, mas uma igreja que fale o evangelho verdadeiro. Procure uma igreja. E nunca se esqueça, o seu local é onde Deus está. Posso orar por você? Senhor, aqui nós estamos nessa noite. O Senhor nos deu uma palavra hoje de alerta. Aonde os nossos amigos estão nos levando? Aonde os amigos de final de semana, os amigos de trabalho, os amigos
de entretenimento, aonde os amigos estão nos levando. Aqueles amigos levaram aquele paralítico aonde a sua parentela não pôde levar. Aqueles amigos levaram o paralítico aonde os colegas, os passantes não puderam ou talvez não quiseram levar. Aqueles 4 amigos levaram o paralítico aonde ele precisava estar. Levaram até Jesus. Que a igreja seja como esses amigos, que levem outros a Cristo. Levar a Cristo é olhar para Cristo. Levar a Cristo é ser como discípulo, é ser igual a Cristo. Levar a Cristo é não olhar as impossibilidades que estão ao nosso redor. Leva, Senhor Jesus, nos leva nós como igreja a termos uma mentalidade de reino, a termos uma visão de reino, a termos o entendimento da Tua palavra. A Tua palavra diz que é na comunhão que Deus ordena a bênção. Mas não é a comunhão lá fora, é a comunhão dentro. Então Deus nos ensina a ter essa visão para que nós possamos impulsionar a outros. Chega de palavras matarem pessoas. Chegou o tempo da palavra restaurar a pessoa. Não a palavra do homem, mas a palavra do Criador do homem, que é Jesus Cristo, Todo-Poderoso. Nós não falamos no nome de A, no nome de B. Nós estamos falando no nome de Jesus, o Cristo vivo. Então começa a trabalhar, começa a jogar por terra toda a mornidão, começa a quebrar toda impossibilidade, começa a destruir agora toda palavra de desânimo, que as pessoas aí se sintam abraçadas, acolhidas, que a igreja se torne um instrumento de bênção, um instrumento para levar os feridos de alma, os feridos externa e internamente aos pés da cruz, porque lá serão tratados, curados e transformados pela ação do Espírito Santo. Nós não levantamos aqui placa de igreja, nós estamos falando de Jesus, o Cristo vivo. E é no nome de Jesus que pedimos, abençoa-nos e despede o teu povo, que temos uma noite abençoada. Que essa palavra venha queimar, venha marcar, que essa palavra possa nos incomodar, a recalcular a rota e entendermos qual é o nível de amizade que estamos tendo. Porque amigo que é amigo nos impulsiona a ter uma vida melhor. E não existe vida melhor fora da tua presença. A melhor vida que podemos ter é na tua presença. É contigo. É o Senhor sendo o centro de todas as coisas. Abençoa, governa-nos. Em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém, irmãos. Querido, muito obrigado por ter estado conosco nesse tempo aí. Tá? Semana que vem teremos imersão continuando. Quero convocar você para fazer a visita. Você que é lá da casa já sabe o endereço. Você que não é, esteja conosco. Rua Godofredo Viana, número 500, lá na Taquara. Fica próximo do ponto de ônibus, próximo da principal. Mas vamos viver um tempo de milagre, porque nós somos família. Somos igreja. E o segredo da família nunca foi a quantidade, sempre a unidade em Jesus. Deus abençoe tua vida e a tua casa. Tenha uma noite de paz. Que a graça do Senhor esteja rica e abundante sobre a tua vida. Mês de setembro é mês de aniversário. Fica atento à programação do aniversário, porque tá vindo o filme aí, tá vindo o filme A Forja, tá vindo a Conferência das Mulheres com a pastora Priscila do Mevan, pastora Patrícia do Cartas Vivas. Tá vindo muitas novidades aí pro mês de setembro. Que Deus abençoe a tua vida, abençoe a tua casa. Fique em paz, em nome de Jesus. Amém.